Irmãos, Êxodo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós estamos iniciando uma série de sermões nos 10 mandamentos, no Decálogo, e é o terceiro sermão introdutório sobre os 10 mandamentos. Na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos já entrar no primeiro mandamento, e hoje vocês com certeza vão concordar comigo sobre a importância de sermos preparados para, antes de recebermos os mandamentos, compreendermos algumas coisas essenciais. E eu creio que 3 sermões possam ser, agora pelo menos, o suficiente para nós estarmos o mínimo necessário preparados para compreender a lei de Deus. Vamos fazer a leitura, irmãos, de Êxodo 20 até o versículo 17 apenas. Diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, do que há em cima no céu, embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, teu filho, tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, aqui está teu povo, teus filhos, prontos para ouvir a tua voz, Senhor. Que o teu Espírito Santo unja as palavras eternas que o Senhor nos deu, e que o Senhor nos guarde da desatenção, do cansaço. Que o Senhor crie aqui uma redoma, Senhor, um lugar reverente, um ambiente santificado pela tua presença, aonde haja fome e sede das tuas palavras, e o teu povo possa entender a profundidade, a altura, a largura e o comprimento do teu amor que está em Jesus, possa compreender as tuas palavras, Senhor, possa receber do teu Espírito, e assim que nós venhamos glorificar o teu nome, Pai, e sermos felizes, pois essa é a tua vontade. Oramos em nome de Cristo, amém. Irmãos, o resumo dessa série, desde o começo da série eu estou falando isso, eu repito porque tem pessoas que não podem vir, não vêm, faltam, e acaba que perdem o fio da meada. E o resumo dessa série desde o início é deixar claro para a igreja qual foi o propósito de Deus ao dar os 10 mandamentos. O propósito do ministro, o propósito do pastor, daquele que ensina a palavra, é apenas um. Com relação ao ensino, ele precisa estudar a Escritura para compreender profundamente e exatamente a intenção e o propósito pelo qual o autor de cada texto escreveu. Ele tem que compreender exatamente qual foi a intenção do texto que foi escrito,
e explicar para a igreja. Essa é a função do pastor. Mas neste caso, foi o próprio Deus quem escreveu as palavras. Então, a tarefa do pastor é compreender o propósito e o significado exato de Deus ao escrever essas palavras e explicá-las para o povo dele. Pensem bem, irmãos, se alguém escreve uma carta, ele só tem um propósito ao escrever a carta. Se nós não entendermos o propósito pelo qual essa carta foi escrita, eu falo de carta porque eu sou meio velhinho, né? Hoje em dia ninguém escreve mais carta. Vamos lá, um post, ou então um WhatsApp, né? Que nem fala. Então, você só tem uma intenção ao se comunicar por meio de um texto escrito. Uma única intenção em cada palavra. E se nós não entendermos o significado de cada palavra, não há sentido algum em lermos e ficarmos meditando nestas palavras, tá bom? Esse é o método científico. É um método científico. Algumas pessoas falam contra a escritura porque ela não é ciência. Não, a escritura é ciência. Irmãos, o método científico consiste de observação e posteriormente descrição do que foi observado. Esse é o método científico. Um exemplo: digamos que um cientista queira descobrir se as formigas dormem. Uma pergunta que a minha filha me fez essa semana: papai, as formigas dormem? Então o cientista, decidido a descobrir isso, ele vai ficar observando e criando um ambiente de observação para definir, descobrir se a formiga dorme. Porém, existe apenas o cientista observando. Nós não estamos observando. O mundo não está observando. E o que ele vai fazer é um relato da sua observação por escrito. Nós precisamos confiar neste homem, de que suas palavras são a verdade. Nós precisamos confiar no seu testemunho. Isso é ciência. Porque nós não podemos utilizar o método empírico, o testar todas as coisas que nós consideramos como corretas. Pelo contrário, nós sempre confiamos, inclusive em coisas bem importantes. Por exemplo, pegamos um avião porque confiamos nos cientistas, naqueles que estudaram e comprovaram que não cai. E nós entramos no avião, confiados no testemunho, confiados no parecer, confiados que o que eles dizem é verdade. E assim colocamos as nossas vidas a 10 mil pés. E ficamos tranquilos, alguns nem tanto, Isso é ciência. Aqui nós temos o próprio Deus que conhece todas as coisas, dando o seu testemunho científico, porque ele experimentou todas as coisas. Somente ele conhece exatamente o mundo como ele é, o homem como ele é, e a si mesmo. Então ele dá testemunho de todas as coisas. O cientista maior, não existe ciência maior que essa. É isso que nós temos no Decálogo, é isso que nós temos nos 10 mandamentos. Nós aprendemos até agora que os mandamentos foram dados para a igreja também. Os mandamentos não foram dados para todas as nações. Apenas uma nação de todas as nações que existiam foi escolhida para receber os mandamentos. E que esta nação representa a igreja. Israel representava a igreja. Israel é a igreja, do Antigo Testamento. E nós aprendemos, mediante isso, que os mandamentos de Deus são para os filhos de Deus. E que é impossível cumprirmos os mandamentos de Deus antes de nos tornarmos filhos de Deus. Eu até fiz uma brincadeira semana passada aqui e disse: o que vocês acham de eu pegar os 10 mandamentos, ir ao cemitério e começar a ler na frente de um túmulo? Eu leio lá João Damasceno, 1917, 1986. Descansa eternamente. João Damasceno: não matarás, não dirás o nome do teu Deus em vão. Pareceria uma loucura, seria uma loucura. Por quê? João Damasceno está morto. Aqueles que não têm o Espírito de Deus estão mortos, eles não têm condições nenhumas de obedecer à lei de Deus. Então todos aqueles eventos no Egito foram representações da salvação que nós temos em Jesus. O povo participou da Páscoa
ele estava participando de Cristo, ele estava sendo justificado. O sangue do Cordeiro colocado nos umbrais das portas significava o sangue derramado pelo seu povo. Então o povo está perdoado. Então o povo finalmente é liberto das mãos do faraó, que representa o diabo. O povo novamente ele é liberto dos seus pecados, aqui está mostrando, né, do domínio dele. Então o povo passa por meio do Mar Vermelho, que representa o Espírito Santo, o batismo. E Deus dá a nuvem de água sobre o povo, que representa novamente o batismo e a presença do Espírito Santo. E o Mar Vermelho submerge todos os inimigos do seu povo, ou seja, ele derrota, ele subjuga o poder das forças que vem contra nós. Isso são representações. E depois de tudo isso, então Deus se apresenta ao seu povo, mais especificamente 3 meses depois disso. Vem cá, meu povo, agora eu vou dar as minhas palavras. Agora eu vou lhe explicar, agora eu vou lhe dizer quem sou eu. Agora eu vou me apresentar, né? O propósito desde o princípio em libertar o povo era qual? Qual era o pedido de Moisés ao faraó? Eu preciso ir levar meu povo para adorar ao Senhor. Esse é o propósito. Aqui também nós temos já o significado pleno da vida humana. Para que os homens foram feitos? Dar glória a Deus, adorar a Deus. E o povo estava impedido disso. Então nós aprendemos isso. Aprendemos também que para que isso aconteça é necessário uma transformação interior, tá? Porque a obediência, ela não é um mero ato externo, tá? Os mandamentos, eles nos dizem o que nós devemos fazer e quem nós devemos ser, principalmente, porque nós fazemos aquilo que somos, tá? Eu perguntei essa semana ontem à noite, estava conversando com o Rafa, e eu falei para ele: imagina, Rafa, o dia que eu vou sentar, e eu sempre faço essa brincadeira, e desejar ansiosamente comer verduras, um rodízio de verduras. Ele falou: ele vai ter que transformar toda a tua natureza. Eu disse: ele vai ter que aniquilar com a minha natureza. Eu disse: é necessário para antes de fazer eu ser, ou seja, eu ter desejos, gostos, né? Se eu não gosto, nós estávamos falando sobre sushi, e eu disse: imagina só, Rafa, uma costela desossada quentinha, um vaziozinho quentinho e um sushi frio, cru. Nada contra quem gosta. Eu disse: eu não vou conseguir, né? Então é necessário que os meus desejos, Santo Agostinho disse que conversão é mudança de desejos. Então Deus nos pede que nós sejamos aquilo e aqueles que estão escritos e descritos nos seus mandamentos. Então, eu já falei isso diversas vezes desde que começou a série. Os mandamentos expressam quem Deus espera que nós sejamos, quem nós devemos esperar que nós sejamos e quem o mundo espera que nós sejamos. Os mandamentos falam sobre um modelo, um protótipo, né? Eu utilizei essa palavra porque é a palavra do inglês que é sinônima de primogênito, protótipo. Ou seja, Jesus é a palavra, Jesus é um modelo, é uma descrição de um ser humano perfeito. Os 10 mandamentos, que vive uma vida de perfeição. E o que é uma vida de perfeição? É uma vida de amor. Quando Deus fala: sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial, Ele está mandando que nós vivamos em amor. Então a perfeição é viver em amor a Deus e ao próximo. Jesus é este amor encarnado, esta pessoa que vive esse amor perfeitamente. E eu até dei um exemplo semana passada da minha filha e do meu filho, como se eu desejasse que o meu filho Bernardo tivesse qualidades da minha filha Rafaela. Então eu pegaria um papel, uma caneta e escreveria uma lei: Bernardo, tu deve ser altruísta, Bernardo, tu deve ser carinhoso, Bernardo, tu deve ser meigo, porque a minha primogênita, a minha protótipa, ela é daquele jeito. Porém, a mera obediência externa do Bernardo não faria do Bernardo possuidor daquelas virtudes, não o tornaria igual a Rafaela, porque a Rafaela é assim em essência interna, e os seus atos externos provêm daquilo que ela é internamente. Então a obediência não é mero ato externo. E nós olhamos então para Jesus e o mandamento de não matarás. O mandamento de não matarás significa que a vida é sagrada, e não apenas que eu não posso sair atirando pedras na cabeça das pessoas ou dando tiro no peito das pessoas. Isso qualquer pessoa sabe. Não matarás
significa que eu devo fazer tudo aquilo que é necessário para manter e promover a vida do outro. Exemplo, uma pessoa tem fome, eu lhe dou comida. Se eu não lhe dou, eu estou matando ele, porque ele precisa de comida. Não matará significa que eu tenho que dar comida para quem tem fome. Se um amigo meu precisa de perdão, ele tem uma necessidade emocional. Se eu não lhe dou perdão, eu estou o matando. E assim com a minha esposa. E assim se eu não sou humilde, se eu não sou carinhoso, porque dessas coisas todas o ser humano necessita para viver. Quando eu não lhes dou, eu também estou furtando, né? Mas eu estou o matando. Então o mandamento não matarás tem sua parte negativa e tem a sua parte positiva. Então nós aprendemos e olhamos para Jesus. Como Jesus viveu o não matarás? Ele deu a sua vida completamente no madeiro para que nós tivéssemos vida. Esse é o exemplo máximo. Ele amou a Deus de todo o coração, entendimento e forças, e utilizou todo o seu tempo e toda a sua vida, todos os seus dons para dar vida a outras pessoas. Então isso jorrava de Jesus naturalmente, transbordava daquilo que Jesus era. Não era um comportamento que Jesus aprendeu e simplesmente veio realizar na frente dos homens. Não era como o comportamento do fariseu, por exemplo, né, que ia lá dar oferta e na hora de comprar um animal, ele chegava no mercadão e tinha um animal que custava lá 15 denários, 12 denários, 8 denários, e ele disse: bom, eu tenho é que dar uma oferta, né? O Senhor não especificou qual que é o tipo de bicho, qual é o mais barato que eu tenho? Eu tenho um cego ali, manco, que custa 2, posso fazer 3 por 10, né? Se tu comprar os mais gordinhos, o cara, não, então tá, 3 por 10, me dá esses daqui meia boca, não é o tão ruim, mas me dá um mais ou menos aí. Então ele ofertava a Deus: ó Deus, aqui está a minha oferta que o Senhor requer. Um mero ato externo. Ele não entendia que o sangue daquele animal simbolizava e apontava um homem perfeito que deveria vir. Então você tem que se compadecer totalmente das suas entranhas com aquele sacrifício e lamentar o seu pecado, e não apenas achar que vai agradar a Deus com um ato externo. O simples fato de uma pessoa lhe dizer de fazer mal e você dizer: tá bom, eu te perdoo, não é uma obediência. A obediência é verdadeira quando de coração nós perdoamos e as nossas palavras expressam esse perdão. De outra forma nós estamos até mesmo mentindo, transgredindo no 9º mandamento, né? Não dar falso testemunho. Então nós aprendemos, irmãos, que os mandamentos, lembrem do exemplo da Rafaela, são uma descrição do próprio Cristo, de uma pessoa, de uma vida perfeita. Quando, por exemplo, o livro de Provérbios fala: a sabedoria clama pela rua, a sabedoria é uma pessoa. E se você ler todo o livro de Provérbios, você vai ver Jesus. Você vai ver Jesus. É uma pessoa a sabedoria. A sabedoria chama: venham insensatos, até quando eu clamarei? O Logos, o Decálogos, né? É o próprio Cristo que está ali sendo perfeitamente expresso. Tudo na Escritura é sobre Jesus, tudo é sobre a sua obra, tudo é sobre a sua glória. Como eu disse, aquilo que Deus espera de nós, Cristo; aquilo que nós devemos esperar de nós, Cristo; aquilo que o mundo espera de nós, Cristo em nós. Jesus Cristo manifesto, Jesus Cristo glorificado, o propósito e o significado não só da nossa existência, mas de todas as coisas. Aprendemos então sobre a bondade e a graça infinita de Deus em nos dar seus mandamentos, a bênção de termos as suas palavras diante de nós. Porém, no sermão passado nós vimos que a resposta mais comum quando Deus fala aos homens, qual é? A rejeição. A resposta mais comum em toda a história é que quando Deus fala aos homens, os homens respondem de forma desinteressada. Os homens respondem de qualquer maneira. Sabe, você já pediu para o seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, ou alguém buscar alguma coisa que você estava com preguiça? E aquela pessoa demora tanto para se levantar da cadeira, olha com uma cara que parece que personifica a preguiça. Vou lá, tá bom, o cara levanta e vai, né? Geralmente essa é a resposta que o homem dá a Deus, quando Deus fala: filho, dá-me o teu coração. Meu coração? É assim que o homem responde. O homem responde de forma desinteressada. Por isso a intensidade foi o ponto central do sermão passado.
Deus nos pede a glória que lhe é devida. Tributai ao Senhor a glória que lhe é devida. Não é a glória que nós queremos dar. Eu até dei um exemplo bobo falando do leão, do imposto de renda. Tributai ao leão a glória que lhe é devida, né? Não tem como escapar, tem que ser aquilo que ele pede. Deus requer toda a honra e toda a glória, ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, entendimento e forças. Então, no que diz respeito à lei, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças devem estar aplicadas nessa lei, em resposta a Deus falando conosco, tá? E nós aprendemos na semana passada a raiz do porquê nós não respondemos corretamente. E a raiz é a casa da escravidão. O povo no deserto demorou muito tempo para responder de forma correta, por causa do tempo em que tinha vivido na casa da escravidão. E eu contei uma história minha. Eu contei de um tempo triste que eu passei fome, e do momento que eu comecei a ter um bom salário, a minha esposa também, juntando os dois, né, para ter um bom salário. E aí então eu comecei a poder comprar as coisas que eu nunca podia comprar. Por exemplo, as coisas que eu nunca podia comprar estavam incluídas um X, estava incluso um cachorro quente. E então eu queria comer um X, um cachorro quente todos os dias. Eu queria comer uma pizza todos os dias. E quando eu comprava chocolate, e não eram essas barras de chocolate do diabo de agora, de 100 gramas, eram de 180 gramas, né? Eu comia inteira. Eu não conseguia comer ali. Minha esposa dizia: come um pedacinho, amor. Eu comi um pedacinho inteiro. Porque quando uma pessoa passa fome muito tempo, é o velho ditado: quem não comeu mel, quando come se lambuza. Você tem tanta vontade, você passou tanto tempo sem aquilo que não tem controle. Então o povo de Israel, ele passou tanto tempo no sofrimento, tanto tempo sem descanso, tanto tempo sem conforto, tanto tempo sem Deus, tanto tempo sem amigos, tanto tempo sem amor, tanto tempo sem tudo o que a vida humana requer para a existência, que quando Deus se revela a eles, a expectativa deles é única e exclusivamente que finalmente eles possam desfrutar de tudo aquilo que não desfrutavam aqui nessa terra. Eles não pensavam em nada depois dessa terra, e é por isso que Deus justamente não lhes liberta e os deixa na própria terra. Prestem atenção, o Senhor promete uma nova terra, já colocando na cabecinha deles que eles deveriam pensar em algo bem diferente, algo totalmente diferente daquilo que eles viviam. Então eles ficaram muitos anos esperando essa terra, para eles aprenderem que não iria ser ali que eles iriam receber. Então, irmãos, a verdade é que quando nós ficamos muito tempo escravizados, nós nos tornamos animais, tá? Eu até dei o exemplo da história do Brasil, que foi colonizado por portugueses, e então os portugueses chegaram aqui e pegaram todo mundo de escravo, trocavam ouro por espelhinho com os índios, né? Trouxeram mais alguns escravos da África. Então só existiam dois tipos de pessoas aqui no Brasil: os portugueses, que vieram para ganhar dinheiro, e os escravos, né? Que trabalhavam o dia inteiro igual animais e viviam pelo quê? Por um momento de prazer, por um momento único de prazer à noite, quem sabe, quando eles estavam quase mortos de cansados. Podia ser um prazer sexual com alguma das mulheres que ali estavam, podia ser um vício, o ópio, podia ser qualquer coisa, mas um momento de prazer para dar um alívio a essa vida tão triste. Então nós recebemos essa herança cultural, tanto é que hoje, quando você vai fazer alguma coisa, uma profissão, qual é a pergunta que te fazem? Você faz isso por prazer, porque tu gosta, escravo, ou você faz isso por dinheiro, português? Tu faz isso por prazer, porque tu gosta, ou é por dinheiro? Porque na cabeça do brasileiro só existem duas categorias: ou tu veio colonizar e vai prosperar, ou só quer viver por prazer, pela vida desgraçada que tu tem o dia inteiro trabalhando igual um louco, tem um momentinho de prazer. Nós vimos que essa mentalidade foi totalmente reproduzida na vida do Israel de Deus, dos hebreus no caso. Naquele tempo eles chamavam hebreus, que significa os peregrinos. Depois, quando eles entram em Israel, eles chamam israelitas, e os que vão para o sul de Israel se chamam judeus, os gaúchos, tá? Então os hebreus, eles reproduziram essa escravidão da alma, tá? E eles desprezavam a Deus porque aquilo que Deus era não era compreendido para eles. C.S. Lewis dizia: o nosso problema é que nós continuamos a brincar e gostar de brincar, de fazer bolinhos de lama na favela ao invés de irmos à praia. O problema do homem não é que o homem não quer, o problema do homem não é que o homem
quer prazer. O problema do homem é que ele quer um prazer muito abaixo do que Deus tem para ele. Deus tem um prazer muito alto, que é Jesus Cristo nele, a vida de amor, a comunhão com ele, a reprodução daquilo que o próprio Deus é. De forma menor, nós podemos entender um exemplo. Imagina você que sonha em ser médico, conseguir chegar a ser como o maior médico que você conheceu, aquele que joga futebol, conseguir reproduzir o mesmo futebol do maior jogador que você já viu. Aquele que é professor, conseguir reproduzir, né, a vida daquele professor, aquela que é mãe, enfim. Deus nos chamou para reproduzirmos, para sermos o próprio Cristo, identicamente, em tudo que Ele é. Deus tem uma aspiração muito elevada para nós, e nós temos uma aspiração, nós trocamos tudo isso. E eu dei um exemplo da esposa que não exige, e não sonha, e não espera que a sua vida seja um pedaço da igreja e o seu marido um pastor, e ela troca isso por comer pizza toda quarta-feira. Não importa se o seu marido não é pastor da casa, o que importa é que eu tenho toda sexta um churrasquinho. Ela troca o Jesus em casa por costela desossada. A gente é muito baixo, e não só essa mulher, mas todos nós somos assim. E o problema é que a igreja reproduz esse comportamento, e a igreja espera muito pouco de Deus, espera muito pouco de si, espera muito pouco, deseja muito pouco de dar para o mundo, né? Então nós somos assim. Essa carga cultural atingiu o povo de Deus profundamente, a idolatria, o conceito de divindade que eles tinham, e a humanidade dos egípcios, o conceito de felicidade, de prosperidade, tudo estava incutido no fundo da alma do povo hebreu. Na cabeça dos hebreus, divindade era aquilo que eles viam ali, os ídolos. É como aquele que nasce em uma comunidade no Rio de Janeiro, quando ele vê o traficante. O modelo de prosperidade era o traficante. O modelo de humanidade para os egípcios era o faraó. Com certeza as criancinhas brincavam colocando coisas na cabeça igual aquela coisa que o faraó usava. Com certeza eles sentavam em tronos e diziam: ó, o meu cetro para você. Assim como no Rio de Janeiro as crianças brincam de boca de fumo. Ó, é 10, é 5. E já aconteceu de a polícia invadir um morro e entrar no mato, porque eles viram nas câmeras a movimentação, e eram crianças de 6 anos brincando de tráfico. E os policiais tiveram que sentar e explicar para eles que aquilo não era vida. Eles estavam reproduzindo o conceito de felicidade que eles tinham visto a vida inteira. Israel era assim. Israel, para eles, Deus era era o Nilo. Deus era o faraó, o homem Deus. Eles tinham essas concepções todas no fundo da alma. Então imaginem o trabalho de Deus. É por isso que somente a palavra não transforma. A palavra e o Espírito pode transformar, tá? Não adianta dar uma lei para o povo e dizer: agora não façam isso. Eles eram totalmente escravos. É como algumas pessoas insensíveis chegam para uma pessoa que tem depressão e diz: ah, isso é frescura, muda, tchê. Tu não sabe o que tu está falando, tu não tem ideia do que tu está falando. Ela está totalmente em estado de depressão. Não é uma sem vergonhice, ou uma pessoa que é viciada no álcool: ah, isso para mim é sem vergonhice. Essa pessoa é ignorante que está falando isso, total e completo ignorante. Porque para transformar um homem dá infinitamente mais trabalho que para reformar uma casa, que leva 2, 3 anos, um homem não, uma vida não é transformada ainda. Então é necessário que o próprio Deus venha e mude essa concepção, tá? E essa concepção perdurou até Jesus. Vocês notem que rejeitavam Jesus justamente porque Jesus não se parecia com o faraó. Jesus não se parecia com o poderoso faraó, os reis das outras nações que vinham e subjugavam todos. Jesus não veio subjugar os romanos, eles não aceitavam. Isso perdurou todo o tempo. Será que nós também não reproduzimos isso e esperamos então que finalmente venha Jesus e acabe com todos os problemas das nossas vidas? E é por isso que não é tão interessante um Deus que está mais preocupado com outras coisas mais elevadas, mas a nossa alma não compreende que há algo mais elevado do que o fim do sofrimento e da dor? Existe. Isso é extremamente importante que nós venhamos a entender, porque Jesus está nos perguntando. Tudo o que Jesus pergunta na Escritura, Ele pergunta a você e a mim, não apenas aquela pessoa que Ele falava. E teve um dia que Jesus chegou a uma pessoa e fez a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Carta branca. O que queres que eu te faça?
Essa pergunta é feita a nós. E nós vamos responder conforme os anseios do nosso coração. E se nós não entendermos o propósito pelo qual Deus nos deu a lei, nós vamos pedir o contrário daquilo pelo qual nós fomos feitos. Nós corremos o risco de estar na igreja reproduzindo esse comportamento do mundo, de buscar os ídolos da nossa cultura. Quais são os ídolos da nossa cultura? Você já observou? Prazer, conforto, bens materiais e lazer. Fecha o caixão. É o modelo de felicidade, o modelo de humanidade e o modelo de divindade desse mundo. Por isso a teologia da prosperidade e as falsas igrejas crescem tanto. E na semana passada eu falei também que nós nem sequer cogitamos a possibilidade de termos sido feitos para exercer uma vocação. Essa palavra não nos é ensinada. Vocação, tarefa. Nunca ninguém chegou para você e disse: Lucas, tem algo no mundo que só tu pode fazer. Duvido. Mas precisa acreditar. Tem algo no mundo que só você pode fazer. Você foi feito com uma vocação e uma tarefa. Não precisa se tornar o Batman, o Spider-Man, mas tem uma tarefa que só você pode fazer no mundo. Nós nem sequer cogitamos que isso nos fará mais felizes, e esse é o propósito de Deus. E isso é infinitamente maior do que prazer, conforto e prosperidade. Mais precisamente, em primeiro lugar, a vocação de todo filho de Deus é ser igual a Jesus. Essa é a primeira tarefa. A segunda, realizar os seus talentos, não enterrar, desenvolver e manifestar os seus dons que refletem Jesus na sua vida cotidiana, igreja, família e mundo. Só você pode fazer isso. Tem algo específico. Nós não podemos deixar que o tempo da casa da escravidão suprime e roube esses sonhos. Nós não podemos reproduzir a mentalidade escrava. Nós precisamos deixar que Deus desenvolva o máximo das nossas potências, dos nossos talentos. Teve um homem chamado Viktor Frankl, um judeu, que ele viveu na época do Holocausto. Viktor Frankl, ele estava andando pelas ruas da sua cidade um dia, e ele estava em crise. Ele queria saber o que ele faria da vida dele, se ele cuidaria dos pais dele, era um casal de idosos, se ele ficaria cuidando dos seus pais, ou se ele iria para os Estados Unidos estudar. Essa era a dúvida dele. Então, ele era judeu, praticante. Ele estava caminhando em uma das ruas da sua cidade e ele viu uma sinagoga destruída. Naquela sinagoga ele observou e tinha uma pedra no chão caído. Estava escrito: honrarás o teu pai e a tua mãe, naquela pedra. Viktor Frankl entendeu isso como um sinal de Deus e decidiu não ir para os Estados Unidos e ficar. Ele ficou e foi levado escravo pelo exército dos nazistas. Ele e a família inteira dele. Se ele fosse para os Estados Unidos, ele não ia ser levado. E esta experiência de Viktor Frankl foi a base de toda a sua existência como ser humano. Ele decidiu e ele percebeu que a vocação dele era ser médico em Auschwitz. E depois de sair de lá, escrever sobre como uma pessoa deve buscar ser aquilo pelo qual ela foi feita para ser, independentemente das circunstâncias adversas. Procure na internet, logoterapia, Viktor Frankl. E ele escreveu livros sobre isso, mostrando que as circunstâncias, elas nunca quase são favoráveis para ninguém. O mundo não está zangado com você, o pecado entrou no mundo, tá? Quase nunca o mundo vai concorrer para o propósito pelo qual você foi feito. Na grande maioria das vezes, as circunstâncias vão ser neutras. Vão facilitar às vezes e vão dificultar às vezes. E às vezes as circunstâncias ao seu redor vão ser adversas. Muitas vezes. Viktor Frankl dizia que nós não podemos nos concentrar nas circunstâncias e no que aconteceu no nosso passado ou o que está acontecendo no nosso presente. Nós precisamos nos concentrar no propósito pelo qual nós fomos feitos. E ele dizia que o sentido do homem é a organização de todas as circunstâncias que vêm sobre ele, a reorganização para cumprimento do propósito. Então o segredo aqui para a igreja é pegar tudo que você sofreu e passou
na casa da escravidão, todas as circunstâncias que vêm sobre você, e procurar compreender como isso pode desenvolver em você a capacidade de você ser finalmente aquele pelo qual Deus te fez. Em primeiro lugar, alguém parecido com Jesus, e as circunstâncias adversas fazem muito bem nesse quesito, porque nos ensina a sofrer e amar a Deus sobre todas as coisas. E então viver essa vida no mundo, realizando o seu propósito e o seu talento. Nós não podemos conceber e entender a vida humana em adversidades. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós não conseguimos conceber uma existência em adversidade de circunstâncias. Nós somos como os escravos. Os escravos foram libertos do Egito. Deu poucos dias, eles estavam reclamando que não havia codornas para comer. Irmãos, vocês não têm noção, ideia do que era a escravidão no Egito. Cortador de cana era fichinha, e eles estavam reclamando que não havia codorna para comer. Meu Deus do céu. Alma escrava. Lá pelo menos a gente tinha cebola, lá a gente tinha alho poró, eles disseram. Foi para isso que o Senhor nos libertou? Meu Deus do céu, o que é um escravo? Então nós somos libertos do pecado e ficamos esperando, agora o que Deus vai me dar de prazer? Só que o nosso problema é que a gente nunca está pensando que o prazer é ser. O prazer sempre é ter, e nunca ser. Esse é o problema. E não conceber e entender a vida humana em adversidades é, além de completa ignorância, uma infantilidade tremenda. Tá? E mais, é o caminho da infelicidade, pois pressupõe que a felicidade é um estado de circunstâncias fora de si que infundem a realização do eu. A pessoa que não concebe e não entende a vida humana em adversidade é, além de completamente ignorante, uma pessoa infantilizada sobre a realidade do mundo, e mais ainda, uma pessoa infeliz, porque ela pressupõe que ser feliz é ter circunstâncias que sempre lhe favorecem como ela quer. Por exemplo, pode existir, não sei se aqui no Brasil ou na Coreia do Norte, uma mulher que é tão amarga, tão chata, tão complexa, que nunca ela vai viver o verdadeiro amor por causa dela, por causa de quem ela é. E aí ela fica olhando nos filmes e fica olhando todas as coisas e diz, não, mas existe o amor perfeito. Existe o amor perfeito. Para que perfeito? Existe uma vida perfeita de romance, um love story, né? Se você ama a sua esposa de todo o coração, de todo o seu entendimento, todas as suas forças, e se ela te ama, sim, aí vocês vão ver um love story. E essa mulher não cogita que o problema pode ser ela, e ela fica esperando algo de fora vir e realizar a sensação de ser amada. Só que ela não entende que essa sensação de ser amada também pressupõe uma base, amar, porque o amor é reciprocidade, duas vias. E se ela não ama, não tem como ser amada. E ela nunca atenta para o fato de que a infelicidade está nela, em ser quem ela é. E ela espera a vida inteira o príncipe encantado do cavalo branco, que traga felicidade. Se ela entendesse que a felicidade está em ser, em amar, ela aprenderia a ser livre, e não ser presa e dependente, escrava de um homem, de um humano. Existe um livro que quase todos, pelo menos se não leram, já ouviram falar. E agora tem os filmes que estragam os livros também. E aí então, nos seus passos, o que faria Jesus? Tem um filme e um livro que diz isso, né? Mas a pergunta não é correta. Em seus passos, como faria Jesus? Seria a pergunta correta. Não nos importa se conseguimos o cargo que almejamos. Como conseguimos o cargo que almejamos? Não nos importa se somos casados, se conseguimos uma família. Como estamos vivendo em família? Não me importa se eu estou em uma igreja. Como eu estou vivendo a vida da igreja? E assim o exemplo segue para tudo. Os mandamentos são sobre ser, não sobre ter. O problema do povo de Israel, do povo hebreu, que eles pensavam em ter a terra prometida.
Eles não entendiam que a felicidade estava em ser a terra prometida. A terra prometida, irmãos, era o reino de Deus. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus é feito de pessoas. Existem pessoas que idiotamente pensam: estou esperando a cidade santa. Filho, a cidade é feita de pessoas, não de prédio. A cidade é você. Se você deseja a cidade santa, deseje ser santo. Se você deseja a terra prometida, seja a terra prometida. Se você deseja o reino de Deus, deixe que Deus reine na sua vida. Porque o reino de Deus é tão somente isso: a humanidade que ama a Deus e vive debaixo do seu reino, do seu amor, em amor a Deus, e recebendo do seu amor Cristo, tudo em todos. E nós ainda somos escravos e pensamos: mais um dia vai vir aquela cidade que vai jorrar uma fonte de vinho. O vinho é o símbolo da alegria de Deus, que é fruto do amor vivido entre filhos de Deus e o seu Pai. E ainda nós ficamos esperando as migalhas, ao invés de prestar atenção no como fazer. O pecado, irmãos, original era, prestem atenção, o benefício a despeito de Deus. Adão e Eva queriam o benefício, eles queriam prazer a despeito de Deus, ou seja, sem incluir Deus. O que nós queremos é ser feliz. Parece que tem uma árvore aí que tu não está compartilhando, tu só curte, não compartilha nunca, Deus. Deve ser bom, eu quero, dá para mim. Não, filho, eu sou a árvore da vida. Não. Tu é a árvore da vida, mas o fruto está lá, nunca como, rapaz. Não vem com esse migué. Eu quero o fruto. Mas tu vai comer, vai morrer. Porque comer do fruto significa ter prazer fora de mim. Deus, mas tu já viu eu comendo? Não, eu não vi, mas deve comer escondido. Eu quero fruto, eu quero fruto, quero fruto, quero fruto. Aí vem a serpente, ele não te dá o fruto que é mal. Tem que ter coisa melhor aí nesse Éden, hein? Ele é ruim. A pessoa prefere o benefício e não entende que o benefício é Deus. Essa é o paradoxo, a história da árvore. Você que entende como literal ou não literal, é isso. O poema ou a literalidade do texto é isso, tá? E qual é a salvação? Deus como benefício. Sumo bonum, né? Como diria a língua do latim, sumo bonum, máximo benefício, bem máximo. E essa pergunta, se você quer saber qual é o seu sumo bonum, você pode se perguntar: o que você faria caso você não precisasse dormir? O que você faria? O que você faria é o teu sumo bonum. Você está pressupondo que aquilo vai te dar felicidade. Então, se você utilizasse esse tempo para ser aquele que Deus deseja que você seja, viver essa vida de amor entre Deus e o próximo, esse seria o seu sumo bonum, o próprio Deus. Se você diria: eu ia, sei lá, inventa a tua lista. A questão toda é ter versus ser. Ter versus ser. O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. O que queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Não há sentido em começar os 10 mandamentos sem entendermos essas coisas, senão novamente tentaremos usar os mandamentos da maneira errada. Eu vou pegar os mandamentos e dizer: então é isso aqui que eu tenho que fazer para conseguir a terra. Não, volta tudo. Não, por isso que eu não entrei ainda nos 10 mandamentos. Por isso que eu estou... O Deus também demorou para o povo, né, entrar nos 10 mandamentos. Muitos anos de escravidão. Os mandamentos nos revelam que o sentido máximo da vida está no amor. No amor. A essência de Deus é amor. A essência do homem é amor. E a lei revela a essência de Deus e a essência do homem. Nós precisamos ser, ou seja, ser amor, viver em amor. Não é sobre onde vamos, mas sobre como vamos chegar nesse lugar. Com relação ao destino, eu quero tranquilizar a todos: já está garantido. A terra prometida já está garantida. Então fiquem tranquilos, a passagem já está comprada, não haverá atraso. Fiquem tranquilos, a questão é como você chegará lá. Como você vai chegar lá? A terra prometida e o reino de Deus, como disse, sua glória é o próprio Deus. Deus é a glória da cidade santa. É por isso que diz: não haverá sol, pois ele será a glória, a beleza,
a maravilha, a majestade. Não é sobre fazer, mas sobre ser. Mudança de coração, troca de desejos. Então, quando, por exemplo, o mandamento diz: não adulterarás, não é sobre não ir para a cama com outra mulher. É sobre você sentir o coração da sua esposa batendo dentro do seu coração. Os homens precisam entender que a vida das mulheres casadas é o seu marido, é os seus filhos. A vida de uma mulher casada, ela não se completa longe disso. Durante o dia ela pensa nisso prioritariamente. Como está o seu marido? Como estão os seus filhos? Eles estão bem? Eu estarei sendo boa para eles? Essa é a vida de uma mulher casada. E você sentindo essa mente dela, você não conceber de maneira alguma machucar essa esposa, ferir os sentimentos dela, que são todos para você. Qualquer palavra áspera, qualquer atitude irreverente, desrespeitosa, machucará essa mulher profundamente. Isso é amar a sua esposa. Isso é ser fiel, fiel ao que ela sente. Fidelidade não é sobre não ir para a cama, é ser fiel, é estar junto com ela naquilo que ela sonha, naquilo que ela pensa, naquilo que ela anseia. Então, consequentemente, você jamais vai machucá-la de nenhuma forma, e muito menos assassinando ela, tocando em outra mulher, olhando para outra mulher, desejando outra mulher, porque tudo que ela deseja é você e a sua família. Vou recomendar de novo o filme, e já vou dar spoiler. Um Limite Entre Nós, Denzel Washington. Ele era um jogador de beisebol. Ele vive frustrado porque ele viveu na casa da escravidão. O pai dele era um terrível homem. Então ele casa. E num determinado momento ele trai a sua esposa. Ele faz um filho fora do matrimônio. E ele vai contar à esposa que fez um filho fora do matrimônio. Essa cena, eu conclamo a igreja a olhar essa cena, e quem não chorar me avisa. Eu duvido. Pode ser o mais duro de coração. Porque ele chama a esposa e conta, e ela começa a chorar compulsivamente. E ela disse: toda a minha família foi assim. A minha mãe tinha os filhos do casamento dela e os filhos do outro casamento. As minhas irmãs foram assim. E eu orei a Deus para não ser assim. E aí ele disse assim: o que você queria que eu fizesse? A minha vida parou por 12 anos. Ela disse: a minha vida parou também 12 anos. A minha vida também parou 12 anos. Ela disse: eu me plantei dentro de você, a tal ponto que todos os teus desejos e sonhos eram meus. Irmãos, não adulterarás não é sobre não tocar numa mulher, é sobre amar uma mulher, sua esposa, com fidelidade, com amor. Isso é ser feliz. Isso é estar no reino de Deus, e o reino de Deus estar em nós. Isso é sumo bono, isso é santidade. Não é uma regra: olha, homens, vocês não podem olhar pornografia. Não. Isso é consequência. É por isso que eu não entrei nos 10 mandamentos ainda, para que a igreja entenda que os mandamentos é a personificação e uma descrição de uma vida de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E se nós não entendermos isso, nem adianta entrarmos. Espero que hoje eu termine, para a gente poder entrar. Mas por isso eu estou tendo muita calma. A justificação já foi realizada. Agora nós precisamos de santificação. Por que Deus é santo? Porque Deus é amor. É sobre amar, é sobre ser humano, ser a imagem de Cristo. Tudo é sobre Jesus. Então por isso que o deserto foi importante, e por isso que as circunstâncias da nossa vida devem ser utilizadas, como Victor Franklin nos ensinou. Porque o deserto, ele tem a função de expurgar essa maldade do nosso coração, e esse desamor, e essas concepções escravas. A Igreja Católica criou o purgatório por causa disso, porque ela dizia que o homem precisava de purgação, o homem precisava ser expurgado, o homem precisava ser liberto. E é verdade, em certo sentido, não no sentido deles, tá? Mas essa noção, esse princípio está correto. Nós precisamos ser expurgados de um casamento ideal, o carro ideal,
o emprego ideal. Vocês entendem? A profissão não é para ganhar dinheiro, é sobre ser para o outro aquilo que mantém a vida do outro na sua vocação e tarefa. Nós precisamos ser expurgados desses ídolos fúteis, inúteis, artificiais, superficiais, de ter o círculo social perfeita, a roupa perfeita, o corpo perfeito, a educação perfeita. Nós precisamos entender o ser no lugar do ter. Irmãos, vocês gostam de desenho, de super-heróis ou filmes? Quem gosta já viu Batman, né? Já viu o Superman, já viu o Homem-Aranha. Os super-heróis que aparecem, eles são infelizes ou felizes? Felizes. Sempre felizes. E eles só são super-heróis porque eles passaram por grandes traumas. Se você olhar a vida do Peter Parker, Spider-Man, ele foi órfão. Se você olhar o homem, super-homem, ele também, né, sempre foi tirado do seu planeta. E ele ainda tem uma doença terrível, né, que é a criptonita. Se tocar nele, se chegar perto, ele morre. Se você ver o Batman, então, quem conhece o filme do Batman sabe os traumas da infância dele, terríveis. O Batman é o que eu mais gosto, né? Esses homens decidiram ser para a sociedade o amor. E é por isso que a gente ama ver filme de super-herói. Porque eles querem o quê? Salvar vidas. Eles querem viver para o próximo uma vida de amor, e todo mundo gosta disso, todo mundo olha. Mas vocês notam que na vida deles não existe uma vida sem adversidade? Pelo contrário, sempre há adversidade. A vida deles é constante ataque contra eles. Então é uma batalha sempre contra o mal que vem contra eles e eles sendo bons. O ódio vem contra eles, o sofrimento, a dor, o mundo em todos os sentidos, em inimigos personificados, seja o Coringa, seja quem for. Mas eles sempre tiram o melhor de tudo e sempre continuam sendo íntegros, retos, amáveis. Que é Jesus Cristo, gente. É a história de Jesus, por isso a gente ama, tá? É que nem Velho Oeste, quando salva a mocinha, né? A gente ama essas coisas porque é um reflexo de Jesus Cristo. Deus permite nós passarmos por todas as adversidades para que a gente se indigne como Batman, se indigne como Super-Homem, se indigne, disse assim, e digamos assim para a gente: basta, eu vou ser aquilo que o mundo precisa. Finalmente eu vou viver essa vida de amor, seja onde for. Não vou esperar que os outros venham e me deem a vida sem dor, sem eu vou ser, e no reino de Deus eu vou contemplar tudo isso perfeitamente. Precisamos se concentrar no ser, nessa vida de amor, senão nós vamos ser inúteis em nossa existência, infelizes, e Deus não será exaltado, porque Deus é exaltado quando a gente é feliz. Deus permite passarmos por tudo para justamente entendermos que não é sobre ter, mas sobre ser. Se a nossa alegria está somente nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, Paulo falou. Nossa esperança está na ressurreição. Então que fique claro isso, irmãos, tá? Que fique claro isso. Esses 3 sermões introdutórios foram somente para isso: sermos iguais a Jesus, tá? Não podemos aceitar nada menos que isso. Escute bem, você não pode aceitar nada abaixo disso como ideal de vida. Nada, amar a Deus e amar ao próximo como Jesus. Qualquer coisa menos que isso é escravidão. Nada menos que a glória de Cristo. E a glória de Cristo é o amor que Ele tem entre Deus e Ele e para o próximo. Não podemos, para isso é necessário uma resposta. Como eu faço então, pastor? Responde. É necessário uma resposta de clamor. Clamor em inglês é cry out, chorar para fora. Clamor, força, dedicação em responder a Deus com amor às palavras dele. Eu vou pegar os mandamentos, como diz Jeremias, e as tuas palavras eu comi, eu me alimentei disso, eu quero ser isso, eu vou viver isso, custe o que custar. Esse é o projeto da minha vida. Medito na lei de dia, de noite. Não é porque o pastor mandou ler a Bíblia, eu medito na lei, eu quero que ela me forme, ela me faça ser um homem de amor, uma mulher de amor a Deus e ao próximo. Para isso é necessário autoexame diário.
Autoexame diário. Você precisa estar se autoexaminando diariamente, constantemente, cada turno, cada hora que passa. Se você está comprometido mesmo com esse propósito, está vivendo isso é o contrário de hipocrisia. Integridade é o nome disso. Honestidade. É isso que nós devemos buscar. 5 coisas só nós precisamos para uma vida de autoexame. Primeiro, o exame da consciência. Você pode substituir autoexame por uma vida de confissão e abandono de pecado, tá? Precisamos de 5 características de uma perfeita confissão, de um perfeito autoexame. O exame da consciência, número 1. A alma confrontando-se com a vontade de Deus, todos os dias nos 10 mandamentos. É impossível você confrontar a sua consciência, você se autoexaminar, se você está querendo viver isso, se você não olhar todo dia para a palavra, todo dia para a palavra, todo dia para a palavra, pegar aquela palavra. Se uma pessoa te perguntar, 4º mandamento, guardarás o sábado. 9º mandamento, não darás falso testemunho. 5º mandamento, honrar pai e mãe. Tem que ser batido. 7º mandamento, não adulterarás. 1º mandamento, não terá outros deuses. Está aqui, ó. Tu não vai fazer, tu não vai viver, tu não vai ser aquilo que Deus está dizendo que é a total perdição. Você está comprometido em ser aquilo que Deus quer. Autoexame, a alma confrontando-se com a vontade de Deus. Você todos os dias precisa repassar os 10 mandamentos. Isso precisa. Deus falou para o seu povo: inculca essas palavras nos teus filhos. Disso depende a vida deles, das minhas palavras. O objetivo do exame de consciência é levar o indivíduo ao pleno conhecimento de seus pecados, é fazer com que ele tenha noção de ser culpado, de perceber onde a sua vontade não está de acordo com a vontade de Deus. Necessária é a ajuda do Espírito Santo para chegarmos a um julgamento sincero de nossos atos. Por isso devemos sempre orar e pedir o santo auxílio. A consequência desse exame é o nosso próximo passo. Qual é o próximo passo? Arrependimento. Não é um simples remorso, arrependimento sincero por ter ofendido a Deus, é uma vontade de nunca mais voltar a praticar aquele ato, ou no caso de omissão, o arrependimento por não ter feito aquilo. Prestem bem atenção, se pensarmos que o que foi feito não pôde ter sido de outra forma, que aquele mal foi necessário, então não estaremos arrependidos. Você deve dar a intensidade correta a isso, nesse arrependimento, tá? Um mal cometido em vista de um bem continua sendo pecado, pois os fins não justificam o meio. Do arrependimento surge o próximo passo, propósito. O desejo de não mais pecar. Propósito. O desejo de não mais pecar, de não cair nos mesmos erros e vícios, deve ser sincero, concreto e universal. Universal significa por todos os pecados. Você não pode ter pecado de estimação. Esse pecado que eu vou abandonar amanhã. Não, isso não é confissão, isso não é arrependimento, isso não é propósito. O desejo deve ser sincero, concreto e universal. Universal porque não podemos nos arrepender somente de alguns pecados e de outros não. Isso simplesmente não existe. É necessário que evitemos, aqui está o X da questão no propósito, ocasiões de pecado. Se você realmente está em propósito verdadeiro com Deus de não pecar, você foge das ocasiões em que você está diante do pecado. Se você, por exemplo, é homem e tem problema com pornografia, exclua o seu Facebook, quebre o seu notebook, ou dá para mim, tá? Situações de pecado mantidas não é arrependimento. Corta o teu olho fora, Jesus falou. É necessário que evitemos as ocasiões de pecado, pois não há propósito sincero se continuarmos no hábito que comumente nos leva à queda. 4, acusação dos pecados. Feito o autoexame de consciência, estando arrependido sinceramente, realizado o propósito de não mais pecar, aí pode-se realizar a confissão, tá? Recomenda-se um pastor, pode ser um irmão mais velho, recomenda-se confessar para alguém, tá? A acusação dos pecados deve ser feita de forma clara e concisa. Pequei, quantas vezes? Tantas. O que foi isso? As circunstâncias em que foram feitas. O que piora, pastor? Por exemplo, se você tinha uma mulher trabalhando na sua casa, o que piora é que ela era uma empregada doméstica. O que piora o que eu fiz é que eu era responsável pela segurança da empresa e eu roubei. O que piora, pastor, é que eu sabia o que era errado.
as circunstâncias que pioram, o número de vezes foram 12. Porque algumas pessoas chegam e falam, pequei, foi mal. Não é assim que se confessa pecado diante de Deus e diante dos homens. Sabe por quê? Porque a raiz do pecado é o orgulho, e a confissão, ela nos faz humildes. Isso nos faz humildes, nos humilha. O pecado nos humilha. O essencial da confissão é a contrição, pois com efeito o pecado é um ato de rebeldia cometido por soberba. Portanto, o Senhor desejou que o perdão muitas vezes viesse por meio da humilhação. Quando um homem vem confessar a mim os seus pecados, eu sempre digo a mesma coisa para todos: confessar pecado é sinal de santidade. Safado não confessa pecado. E a mesma coisa eu digo para a igreja. Eis a condição para que a graça nos seja concedida, para que possamos ser reerguidos com mais força, pois quanto maior for o arrependimento, maior será a graça enviada. Feita a confissão, chegamos ao último passo. O último passo é a obediência. Obediência é usar os meios de graça que Deus nos deu para vivermos uma vida de santidade. Quais são os meios de graça? A igreja, a palavra, a oração, a ceia, o batismo. Esses são os meios de graça que Deus nos dá. A comunhão dos santos, a confissão dos pecados, os meios que Deus nos dá, os remédios que Deus nos dá. Irmãos, nós precisamos abraçar os remédios que Deus nos deu e tomar. E por fim, não sei se vocês notaram, eu comecei orando hoje o culto, uma oração que é universal na igreja. Existe uma oração que ela é decorada, digamos assim, que é um clamor pelo Espírito Santo, né? Vinde, ó Espírito Santo, acendei em nós o fogo do vosso amor, né? Enviai vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Essa oração parece uma oração muito formal, mas aqui há significado pleno do que eu estou querendo dizer. Vinde, ó Espírito Santo, e acendei em nós o fogo do vosso amor. Esse é o primeiro propósito ao Deus nos dar a lei: acender em nós o fogo do vosso amor. E olha o que ele fala: enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Toda essa vida de amor. E aí olha o que ele fala: tudo será criado, está incluso o reino de Deus. Tudo será criado por meio da palavra e do Espírito. Ele fala: renovareis a face da terra. O meio pelo qual Deus estabelece o reino, nos faz o reino, nos torna essas pessoas, é sua palavra, que são os seus mandamentos, e o Espírito Santo ungindo a palavra. Os 10 mandamentos, vocês podem fazer uma equação: 10 mandamentos igual amor. Deus é igual a amor, a glória de Cristo é igual a amor. Então, se o propósito de Deus é que nós venhamos a manifestar a glória de Cristo, significa apenas isso. Qual é o pecado hoje denunciado no sermão? O pecado mais falado aqui hoje: a falta de intensidade nesse propósito. Uma vida sem a intensidade. Não basta dizer: não, pastor, mas eu estou tentando. Não. Eu não gosto nem do meu time de futebol na falta de intensidade que eu quero. O problema aqui é a intensidade com que você corre, se doa, se entrega, busca, se dedica, todo o coração, todo o entendimento e todas as forças. Se não é assim, precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender e decidir viver uma vida de intensa dedicação ao propósito de Deus. Aí então nós vamos ser salvos. Ser salvos é viver nesse amor. Ser salvos é viver nesse amor. É como se essa vida de amor fosse uma árvore, tá? Pensem nisso, a sua vida é uma árvore. Jesus já deu esse exemplo, tá? E para nós vivermos esse amor é necessário podar, é necessário regar, é necessário cuidar, é necessário proteger com toda diligência, com todo cuidado, com toda perseverança, de todo o coração, de todo entendimento, de todas as suas forças. Somente assim nós podemos entrar então agora na semana que vem para começar a aprender: não terás outros deuses diante de mim, diante de ti. Agora nós vamos aprender o que significa não ter um outro Deus. Deus nos dê graça e nos abençoe nesse propósito. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para cear?